eu sou Marcelo Aguilera, sejam bem-vindos a mais um programa da Oficina de Casa. No programa de hoje eu mostro mais um modelo de cabeceira de cama. No nosso canal nós temos 3 modelos já apresentados em programas anteriores, inclusive programas mais antigos. Um deles feito com madeira reciclada, tábuas de assoalho reutilizadas. O outro uma cabeceira de cama almofadada e uma terceira opção, essa mesma cabeceira de cama almofadada, onde nós aplicamos botões e fizemos o capitonê, que na realidade depois me corrigiram que o que eu fiz foi botonê. Então já temos essas 3 possibilidades no canal e as pessoas continuaram nos solicitando que fizéssemos uma cabeceira de cama utilizando um painel decorado, um painel de MDF BP, em que o acabamento já estivesse pronto. Então é a proposta de hoje do nosso programa. Eu vou utilizar 2 padrões diferentes da Duratex. Esse padrão mais claro, que é um amadeirado, é o padrão Lucerna da linha Cross. E esse padrão mais escuro é o padrão Gianduia da linha Trama. Inclusive, ela tem no seu desenho, não é uma cor lisa, ela tem uma trama desenhada, bem miudinha. Então, assim, são 2 materiais diferentes que vão compor uma situação. E assim, no decorrer do processo, eu vou mostrar todos os detalhes de corte, de encaixe, todo o passo a passo para vocês entenderem. E uma parte vai ser feita aqui na oficina e uma parte vai ser feita lá no dormitório, já montando a peça. Então, vamos botar a mão na massa. A proposta desse projeto é criar uma cabeceira de cama baixa, com 80 centímetros de altura, do chão até o seu término em cima, como se fosse uma caixa. Então é uma peça na frente e depois vira numa emenda 45 graus, meia esquadria, fechando para a parede. E essa parte de cima vai ter em torno de 6 ou 7 centímetros, essa parte aqui. Então a ideia é usar a emenda meia esquadria para que fique uma quina bem acabada, a quina de fora da cabeceira. Para realizar esse corte meia esquadria, a minha sugestão é que você utilize a guia para serra circular manual, só que ao invés de utilizar a serra em pé, 90 graus em relação à madeira, você utilize a serra deslocando a sua base para 45 graus, que é justamente esse recurso que você tem aqui de regulagem na base da máquina. E aí você usa o gabarito, a guia, da mesma maneira que você utiliza para 90 graus, só que a serra vai estar correndo deitada em 45 graus. E para isso você precisa aferir o seu gabarito, porque quando nós ensinamos a fazer esse gabarito, nós gabaritamos os 2 lados para um corte de 90 graus. E agora eu gabaritei ele com um corte para 45 graus. Então vejam que diminui essa distância, ela fica diferente. Então eu diria que a melhor maneira para você conseguir cortar a madeira e que ela fique esquadrejada. Bom, então fiz esse corte longitudinal na peça inteira, já fazendo o corte em 45 graus. Para se fazer o corte desses materiais acabados, inclusive com acabamento nas 2 faces, é importante que você utilize um disco de corte próprio para essa função, que tem angulação de dentes próprias para esse tipo de material, que tem acabamento nas 2 faces. Aí sim você consegue um bom acabamento e não tem um corte preciso, não tem aquele corte todo quebradinho. Eu já realizei os cortes 45 graus e cortes retos que seriam necessários para fazer essa cabeceira. Então eu estou aqui com a metade da chapa, ela tá em todo o seu comprimento e uma altura de 80 centímetros. Eu tenho um corte meia esquadria aqui, que é a parte de cima, porque a posição desse painel é em pé para mim, para eu que estou olhando daqui. Então eu tenho um corte 45 graus aqui, nesse topo também tem um corte 45 graus, e lá na ponta o corte foi feito reto, porque justamente eu vou entrar com este outro painel,
que é justamente a continuação do painel que vai chegar até o final da parede do quarto. Bom, a intenção é fazer um projeto bem leve. Então esse padrão aqui amadeirado é um padrão claro e vai estar em composição com a parede que tem um verde queimado, uma tonalidade verde queimada. E a ideia não é fazer criado mudo, mas sim fazer prateleiras que se projetam do painel para fora. Então a prateleira, vamos dizer, o aparador ou a prateleira vai ser feito com esse material que é o gianduia, criando-se uma prateleira de 45 milímetros de espessura e ao invés dela ter a grossura inteira de 45 milímetros, eu vou fazer um recuo de um enchimento aqui no meio. Então ela vai ter essa característica de um dente. E tudo isso vai ser filetado com fita de bordo do mesmo material. E a ideia não é fazer essas prateleiras projetadas com a quina viva, e sim criar um arredondado para ficar um desenho mais legal e mais anatômico, inclusive questão de segurança, para não ficar uma ponta do lado da onde a pessoa vai deitar. Bom, no meio dessa chapa de 2,75, que é o comprimento da chapa de MDF, está centralizada a cama. Então eu vou ter uma prateleira saindo de um lado, em torno de 40 centímetros, ela não vai até o fim do painel, ela recua um pouco. E do outro lado, ao invés de eu ter só esse complemento igual ao lado de cá, essa prateleira vai continuar pelo painel até chegar próximo da outra parede. Então eu vou mostrar esse processo todo, essa marcação aqui no painel, porque eu preciso marcar exatamente onde vai essa prateleira e fazer um buraco vazado, porque eu vou criar, ao montar a prateleira, eu vou criar uma língua, assim, como se fosse uma língua, a parte do meio da prateleira, onde eu vou encaixar nesse buraco. E através dessa língua eu vou travar a prateleira por cima e por baixo, por trás do painel. Bem, eu já criei os rasgos onde vão entrar as prateleiras no painel da cama. Agora eu vou processar as prateleiras. Então eu já tenho aqui as peças cortadas, justamente da maneira como eu falei no início do programa, que é um sanduíche onde o miolo está recuado um pouco para dentro. Porém, como eu falei também no início do programa, eu vou fazer um arredondado nos cantos da frente das prateleiras. Que é justamente este arredondado aqui. Então eu vou mostrar para vocês como fazer esse arredondado utilizando a tupia presa aqui na bancada, de forma invertida, que é uma maneira muito simples, muito rápida. Caso você não tenha uma bancada de tupia ou uma tupia, aí você teria que fazer isso daqui com uma serra tico-tico. Então o que eu fiz? Eu tenho a bancada, um tampo de alumínio, eu prendi uma madeira, um retalho de compensado, aonde eu coloquei um prego por baixo. Esse prego, ele está distanciado aqui da faca, da faca da fresa, 5,5 centímetros. Então esse é o raio desta curva. Então o que eu fiz? Eu posicionei aqui. Eu posicionei a faca reta, nesse sentido, coloquei aqui o esquadro e encostei no esquadro 2 anteparos, essas duas madeirinhas. Então o que eu fiz, ou melhor, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o canto, eu vou marcar aqui por baixo, usando o esquadro combinado. No esquadro combinado eu marco essa medida de 5,5, que é a medida que eu tenho aqui do raio. Daí eu simplesmente transfiro essa medida aqui, marco, e aqui.
marco. Então eu tenho exatamente o ponto aonde eu consigo criar essa curva desta forma. Aonde eu criei esse ponto, que seria o eixo da circunferência, eu faço um furo, como eu fiz aqui, e esse furo eu encaixo neste prego. Então eu vou ter uma situação desta forma aqui. E aí eu vou girando essa peça desta forma e a fresa vai gerar essa curva. E aí eu paro aqui no anteparo, ou seja, não tem perigo de passar além. Eu vou simplesmente fazer essa curva. Então eu coloco a peça reta, faço esse movimento e eu criei essa curva. As prateleiras estão quase prontas. Eu, além de fazer o arredondado, já me adiantei e coloquei a fita de borda em todas as peças. Inclusive nem me preocupei em registrar isso para mostrar para vocês, porque é uma ação bastante repetida em diversos programas nossos. Então, eu estou aqui com as peças, eu estou com todo o painel posicionado em cima da bancada, que é a peça maior, do tamanho do comprimento da chapa, mais 80 centímetros, onde a emenda está aqui. E eu estou aqui com as prateleiras também já posicionadas onde elas vão. Eu tenho aqui os rasgos e eu estou com ela aberta aqui justamente para vocês entenderem o que eu fiz para aliviar um pouco o peso da prateleira, porque senão seria eu tirei o miolo do miolo, deixando esses vãos abertos, justamente para que ao encaixá-la nesse buraco do painel, ela não pese tanto, para ajudar na fixação. Então vejam que eu deixei essas línguas aqui, que são justamente as línguas que vão entrar nesses rasgos. Inclusive, a prateleira menor, eu já encaixei ela no painel da maneira que ela vai ficar depois de pronta. Desta forma aqui, vejam. Eu tenho o miolo encaixado, que transpassa para a parte de trás, e as duas tampas, uma em cima e uma embaixo. Só que esse conjunto todo, ele já vai entrar encaixado, quando for encaixado no painel, ele já vai estar todo fixado. E aí vai ser preso por trás. Mas eu só encaixei aqui para visualizar, mostrar para vocês e visualizar como vai ficar acabado. Então agora o próximo passo é realmente fixar todas as partes das prateleiras e deixá-la no jeito para montá-la no dormitório na hora que for montar o painel. Agora tem mais um detalhe que eu preciso fazer nessa cabeceira, que é justamente a parte elétrica. Então deste lado eu vou ter um interruptor, que é justamente um interruptor que vai acionar a fita de LED que tem em cima da cabeceira, e uma tomada. E a ideia é colocar esses dois módulos alinhados aqui com a prateleira, no painel, na parte de baixo aqui, o interruptor e a tomada, desta forma. Do outro lado, eu também tenho a parte elétrica para resolver. Aqui, desse lado, eu vou ter dois interruptores e uma tomada. E vai ser feito da mesma maneira que vai ser feito do outro lado, alinhado com a prateleira, com a projeção da prateleira. Na parte de baixo, assim, que fique um acesso fácil para acionar com a mão. Ah, tem mais uma coisa. Eu tenho que fazer nessa peça que vai encostar na parede, que é vamos dizer, a projeção da caixa, a projeção da caixa do painel, eu tenho que fazer um canal para esconder a fita de LED, porque a nossa intenção é criar uma fita de LED encostada na parede, varrendo a parede para cima
da cabeceira. Para fazer a junção da meia esquadria no topo do painel, eu utilizei uma tira de MDF de 25 mm quadrada, justamente colada e aparafusada, para reforçar a junção meia esquadria por trás. A maior parte dos detalhes da cabeceira foram feitas na oficina. E nós deixamos alguns detalhes para serem feitos aqui neste dormitório, onde vai ser instalada a cabeceira, no lugar desta cabeceira existente. Então eu e o Ney trouxemos a cabeceira para cá, eu vou posicioná-la com ele no lugar onde ela vai ficar, para vocês enxergarem a grosso modo como ela vai ficar. E a partir daí eu vou mostrar mais alguns detalhes de execução, de montagem, que nós deixamos para fazer aqui por questões logísticas de transporte, para não estragar a peça. Então vamos continuar o processo e eu vou explicando passo a passo para vocês. O primeiro passo agora é juntar os dois painéis. Então eu tenho aqui o painel menor com uma projeção de um sarrafo, e esse sarrafo vai ser fixado aqui no painel maior. E aqui na emenda vertical dos dois painéis eu tenho um reforço que também vai ser aparafusado, colado e aparafusado, justamente alinhando os dois painéis e travando tudo por trás. O topo do painel foi simplesmente colado e essa ação foi feita a 6 mãos justamente para regular a junção meia esquadria. Eu colei uma tira do mesmo material do painel por baixo do topo, onde vai receber a fita de LED colada. E para isso, ao mesmo tempo que eu colei, eu fiz a fixação com sargentos. Para encostar o painel na parede, para que ele ficasse totalmente encostado, foi necessário fazer o recorte dos rodapés, onde o painel encosta nos rodapés. Então usei um pedaço de rodapé para fazer a marcação e fiz o corte desse espaço com a serra tico-tico. Agora eu vou explicar para vocês o que eu fiz na parte elétrica. Deste lado da cabeceira eu tenho uma tomada e 2 interruptores. Isso é o que eu tinha na parede, 2 interruptores paralelos. Eu simplesmente prolonguei a fiação que entrava atrás desses módulos aqui próximo da parede. E esses módulos estão aqui nos novos interruptores que vão entrar atrás do painel, por trás do painel. Então o que eu fiz? Eu simplesmente criei extensões, prestando atenção exatamente cada fio de onde saía e aonde entrava. Ou seja, eu prolonguei a fiação e entrei nos novos módulos. Esses módulos então agora entram atrás do novo painel. Do outro lado da cabeceira, eu tive que acrescentar uma situação. Então eu tinha na parede apenas uma tomada. Então o que eu fiz? Eu prolonguei, primeiro descobri usando o teste qual era a fase, porque é uma tomada 110, então você tem uma fase e um neutro. Para você identificar qual é a fase, você utiliza um teste. Esse teste, quando você encosta na fase e fecha aqui o circuito, ele acende uma luz evidenciando que esta é a fase. Se eu fizer a mesma coisa no outro polo, não vai acender a luz, ou seja, este é o neutro. Então eu prolonguei o fio da fase, passei aqui pela tomada e fui até a nova tomada que vai ficar no painel, que está aqui. Então a fase veio, alimentou essa tomada. Daí eu saí do mesmo ponto e saí prolongando essa fase e liguei numa tecla de interruptor, um interruptor simples. E daí retornei com essa fase que passou pelo interruptor
retornei e alimentei a tomada que está na parede. Então, basicamente, o que eu fiz? Além de ter a tomada original, que é a que eu estou jogando no painel, no novo painel, a tomada que existia na parede, eu vou torná-la uma tomada comandada, ou seja, para que ela funcione, precisa ser acionado esse interruptor. Ou seja, eu saí com a fase aqui de dentro, passei pela tomada que vai continuar no painel, estiquei essa fase até o interruptor e voltei para a tomada que está na parede. Com isso, o que eu estou fazendo? Eu estou interrompendo a fase através do interruptor. Então, ao interromper a fase, eu comando a força nessa tomada. Ou seja, quando eu quero que ela funcione, eu preciso acionar o interruptor. Por que isso? Nessa cabeceira, vou instalar uma fita de LED. E a fita de LED tem uma fonte. E essa fonte vai ficar aqui ligada na tomada. Se eu não fizesse esse processo de tornar essa tomada uma tomada comandada, essa fonte ficaria o tempo todo ligada, energizada. E isso é uma coisa que não é correta de se fazer. Então, da maneira que eu fiz, o que acontece? Quando eu aciono, eu tenho aqui a fita de LED acesa. Então, quando eu aciono o interruptor, eu corto a força dessa tomada que está na parede, aonde está ligada a fonte da fita de LED. Ou seja, essa tomada está comandada através desse interruptor. Essa cabeceira de cama tem muitos detalhes para se fazer, para se pensar, para que ela fique perfeita. Um dos detalhes é a sua fixação na parede. Como ela está apoiada no chão, eu usei aqui uma ferragem simplesmente para que ela não vá para frente. Ela apoia no chão e está presa na parede. Então eu fiz um enchimento aqui com pedaços de compensado, pus uma parte da ferragem aqui e fiz a correspondência dessa ferragem aqui na parede, que é uma ferragem exatamente igual, uma ferragem tipo mão de amigo. Então isso aqui simplesmente se encaixa e ela não vem para frente. Então eu coloquei duas peças dessa nesse tamanho de cabeceira. Coloquei embaixo um afastador para que ela fique vertical e no prumo. Esse afastador, eu coloquei também dois, assim, numa distância, porque eu tenho uma lateral fechando do outro lado e desse lado eu não tenho lateral, ele morre na parede. Então, coloquei esses afastadores para que ela fique vertical, não afunde. O próximo passo agora é prender as prateleiras que já estão encaixadas pelo lado da frente. Então são justamente essas línguas aqui que eu preciso prender nesses sarrafos que já estavam pré-fixados. Então as prateleiras já estão encaixadas pela frente, já estão encostadas no painel e agora eu preciso fazer essa fixação para que elas fiquem firmes. É o que eu vou fazer agora. Eu já passei a fiação pelos buracos dos interruptores. Acabei de ligar na tomada a fonte da fita de LED, que está aqui. E agora eu vou colocar a fita no painel. Só que antes eu vou conectar a fonte com a fita. E para que ela não se solte, eu vou colocar uma fita isolante, porque isso vai ficar atrás do painel. Eu trouxe a fita até o fim e agora eu vou cortar na indicação dela onde se pode fazer o corte, que é justamente aqui nessas duas marcas pretas. Então eu corto com uma tesoura.
Mais um projeto pronto, terminado e instalado. Uma cabeceira de cama com iluminação de LED varrendo a parede. Um projeto até um pouco trabalhoso devido às dimensões do painel. Se você curtiu, dê aquele joinha lá no nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva para receber as novidades. E eu espero vocês no próximo programa, com um novo desafio, um novo projeto, novas dicas. Um grande abraço.